Ora viva! Aprender a estudar em casa mais uma vez contigo para mais uma aula do 9º ano, Língua Portuguesa. Andas a fazer aquilo que é a tua obrigação na escola? Distanciar dos teus colegas, não porque estás a querer isolar, mas sim para prevenir os outros e o ambiente escolar. Ok? Está-se bem. Isso quer ser cidadão ou ser cidadã. Já agora, queres uma máscara mais mágica que a máscara? Aprender a estudar em casa tem. A máscara que estás à procura. O que é isso? O que é isso? Eu nem deixo alguma coisa. Isso é verdade. Eu também não sei. Mas não diga nada a ninguém que eu não sei, ok? Só segredo. Eu e teu. Eu não sei se isso é verdade. Mas acredito que tu ficaste curiosa ou ficaste curioso, não é assim? Uma máscara, mais máscara que a máscara e que aprender a estudar em casa tem para ti. Que chique, não é assim? Ok. Já deves dar conta que qual vai ser a aula de hoje. A forma como introduzi o conteúdo, deves ter dado conta que hoje nós vamos trabalhar qualquer coisa como... Vamos lá. Ora, anda comigo. Pois é, nossa aula de hoje. Hoje vamos trabalhar aquilo que é o texto publicitário. Aquilo que é a publicidade. Aquilo que se calhar tu adoras quando estás a passar por uma montra, quando estás a ver qualquer coisa no telemóvel. Consumo ou não daquilo que é o agir sobre o outro. Para começarmos essa aula hoje, no final tu vais ter que dar conta de tudo o que está aqui. A começar por enquadrar o texto publicitário no seu género. A gente já começou a trabalhar alguns géneros lá atrás. Depois tu vais reconhecer a publicidade pela sua intenção comunicativa. Através da linguagem, através da comunicação, através do objetivo, tu vais ver qual é a intenção comunicativa da publicidade. Mais um elemento que vais ter que dar conta no final da aula, indicar características de um texto publicitário. Quais as características desse texto? No fim também vais identificar a sua arquitetura textual, ou então a forma, a estrutura, como a publicidade é organizada ou produzida. E por último, vais classificar textos publicitários. Está preparado? Está preparada? Caneta na mão, atenção, vamos lá. Observa essa imagem. É um texto que está lá. Dentro desse texto, tu tens um conjunto de elementos relacionados com o ambiente, com a natureza. E tu tens lá uma mensagem destacada, Dia Mundial do Ambiente, 5 de junho. Sabes desta data, não é assim? Ok. Então, aqui tu tens o texto com imagens e com a escrita, a palavra escrita e a palavra em estilo de imagem. Então, começamos por definir. Portanto, tens aqui aquilo que foi a imagem lá atrás, que já viste. O que é isso de publicidade ou texto publicitário? Podes dizer que é uma produção textual. Okay? É um texto que tu vais produzir. Ou, por outras palavras, tu podes dizer que a publicidade é uma técnica de produzir textos cujo objetivo é promover a venda de produtos ou serviços ou então a divulgação de ideias. Entendeste aqui? Então, ao produzires um texto onde tu vais trabalhar aquilo que é a promoção de qualquer ideia ou produto ou a uma instituição, tu estás perante aquilo que é o texto publicitário ou então aquilo que é a publicidade. A publicidade pode ser classificada de publicidade comercial. O próprio nome diz qualquer coisa, comercial. Então, é aquela produção, é aquela venda, é aquela ideia que tu vais vender ou então aquele produto que tu vais vender e ganhas, não é? É comércio. Então, é não comercial,
ok? Não comercial imediatamente são produções publicitárias que não arrecade-se nada de comércio. Dá um exemplo. Repara que tu tens aqui uma publicidade, mas tu não vais receber nenhuma moeda, nenhum centavo com essa publicidade. Daí que tu tens esse texto como sendo publicidade não comercial. Tu tens aquilo que é social, a publicidade social. Nesse preciso momento, o que está na onda da publicidade e, de qualquer forma, são promoções, são formas de chamar a atenção às pessoas para colaborar com a desinfecção das mãos, ou então o uso da máscara. Muita coisa que está ligada àquilo que é o social. Outras vezes tu tens campanhas que estão dentro da linha da sociedade, chamando as pessoas a atenção para agirem como deve ser. Tu tens também a publicidade cultural, publicidade ligada à cultura. Exemplo, tu tens alguns festivais. Por enquanto não há festival, tá certo? Mas, quando tu estiveres na linha de estás aqui ou ali com artistas, conjuntos e por aí, no lugar X, então tu tens aí essa publicidade e essa publicidade está ligada àquilo que é a cultura, atividades culturais. Eu utilizei a publicidade através dos festivais, mas pode ser outra publicidade, ok? Neste momento está a passar qualquer coisa sobre a Urdi, tu podes utilizar essa forma como ver a publicidade cultural. E institucional, vem de uma instituição. Por exemplo, há certas instituições ou universidades que promovem o seu produto, a sua venda, para matrículas com algum desconto, com preferências, por aí. Então aí tu tens aquilo que é a publicidade institucional. Continuando, vamos ver agora características do texto publicitário ou da publicidade. Acredito que certas vezes há qualquer coisa que é publicitário e tu ficas logo curioso, curiosa, interessada nisto, não é assim? Pois é, a publicidade tem dessas. As características principais, fundamentais da publicidade estão aí. Toda a publicidade tem que despertar a atenção. Por isso, certas vezes a gente dá caras e fica... Despertou a atenção, não é assim? Então, é uma dessas características. Depois, a publicidade tem que suscitar interesse. Ou seja, a forma como é feita a publicidade toca em ti e tu já ficas lá interessado, já ficas lá ligado. Isso mesmo. Tem que despertar o desejo. Quantas vezes procuras no bolso, ai, não há dinheiro para comprar isso. Ficas lá só com aquele desejo, não é assim? Vontade de fazer, mas alguma coisa que impede. Outras vezes, ou então ainda uma dessas características, é a permissão da memorização. Então aquilo é rapidamente atingível à memória e que tu ficas com aquilo na memória e podes, numa situação de conversa com colegas, podes até explicar o que é que está lá, porque memorizaste aquela publicidade. E depois tem aquilo que nós chamamos de desencadear a ação. Desencadear a ação é só ir lá a casa, ô pai, ô mãe, olá, encarregado de educação, eu preciso que compres qualquer coisa como, ok? Repara então, estás a praticar a ação de, depois de ter atenção, interesse, desejo de memorização, tu entras para a compra. Ou então tu participas numa atividade porque já sabes que há publicidade comercial e publicidade não comercial. Por isso, tu podes fazer uma dessas ações. Esta é a parte mais fundamental da publicidade e que os técnicos chamam de Eichmann. Repare que cada inicial tem uma palavra em maiúscula. O A da atenção, o I de interesse, o D do desejo, o M da memorização e o A de ação. Técnica que traz atenção, puxa para aquilo que é a persuasão da publicidade, do texto publicitário no próprio consumidor. Mais algumas características.
A publicidade traz uma linguagem persuasiva e incentivadora. Linguagem persuasiva é aquela linguagem que toca e tu ficas lá, logo interessada, logo interessado e começas a agir. E incentivadora, aquilo vai provocando um incentivo, vai provocando incentivo até que tu fazes a aquisição ou então que tu realizes a ação. Outra característica da publicidade, traz no seu interior vários recursos linguísticos que tu podes também conhecer como figuras de estilo, ok? Frases imperativas. As frases imperativas são aquelas que têm um efeito sobre qualquer pessoa. É o modo que se utiliza para agir, ou para ordenar, ou para despertar interesse, ou para fazer qualquer tipo de prática de ação. Polissemia, aliteração, onomatopeias, rima, hipérbole, metáfora, adjetivação abundante. Então, esses são alguns recursos que tu vais encontrar ali e presta atenção nesse recurso aqui. Hipérbole. Deves estar a lembrar que a hipérbole é aquilo que se faz de exagero com a realidade. Eu agora estou a lembrar numa certa publicidade, eu vi uma publicidade de um telemóvel espetacular, com um tamanhão. Interessei para comprar aquele telemóvel. Ainda bem que eu estava bem perto daquilo que era a instituição ou então a empresa responsável para fazer essa venda. E quando lá cheguei, não é que eu caí da costa? Aquele tamanhão que eu vi dentro da publicidade era tamanhinho. Ainda bem que eu não comprei, porque estava lá aquilo que é a hipérbole, o exagero da realidade. Por isso, a publicidade tem esse efeito. Cabe a ti refletir antes de agir. Também vais encontrar lá a metáfora, que é aquela comparação que se faz muitas vezes com o objeto ou então o produto com outros. A adjetivação também vais encontrar ali muita adjetivação. Atribui-se adjetivos os mais bonitos possíveis, os mais qualificativos possíveis, para precisamente tu caíres na ação. Outra característica que vais encontrar na publicidade tem que ter em conta o público a que se destina. Portanto, a publicidade não pode ser feita assim de qualquer forma. Eu não posso fazer uma publicidade para uma criança, por exemplo, para um brinquedo infantil, dedicado a um adulto ou a um jovem. Não combina. Então, nós temos que ter muita atenção. Quando a publicidade é feita, tem que ter em conta o público-alvo. A quem se destina essa publicidade, está bem? Repara aqui que tens aqui a que se destina a publicidade e os sentimentos e emoções que se pretende despertar. Para além de ter em conta o público-alvo, nós temos que ter em conta os sentimentos e as emoções que essa publicidade vai despertar nessa camada de pessoas ou então nesse grupo de pessoas. Muita atenção a essas linhas de execução. Eu disse que no fim desta aula tu tinhas que dar conta da arquitetura do texto, não é assim? Ou então como é que tu, ao produzires uma publicidade, deves organizar o teu texto para que a publicidade esteja aí bem feita. Então, a estrutura do texto. A publicidade, ou então o texto publicitário, é composto por um texto linguístico. Se reparares, linguístico quer dizer, está lá uma parte da língua usada, a parte escrita. Por isso, essa parte do texto, ou então esta primeira entrada do texto, traz um slogan. E esse slogan deve ser original, breve, simples e de fácil acesso, ou então fixe rapidamente na memória. Slogan é aquela parte que dás da cara e ficas logo com o Weidman. Estás a lembrar o que é Weidman? E também tu tens um texto de argumentação. O texto de argumentação é o texto que vai agir, que vai persuadir. Ao persuadir, ao agir no consumidor, traz o consumidor cada vez mais perto até entrar em ação com a publicidade. Tens argumentação convincente, certo?
Tu tens que convencer as pessoas que o que estás a vender ou aquilo que está lá é uma forma de tu realizares, mas antes de realizar, reflexão. Ainda tu tens o texto icónico, também certas vezes podemos chamá-lo de texto ícone, que é a imagem. Isso quer dizer que se puseres lá só a palavra, certas vezes a palavra por si só não é suficiente, mas ao carregar a palavra com a imagem, aquilo fica já mais convincente. Persuasão convincente. Os dois textos, tanto o ícone ou icónico e o texto linguístico, têm que estar juntos para complementarem, para que a publicidade de facto seja levada em conta como real. Toda a aula é feita na parte teórica e na parte prática. Então agora chegamos àquilo que é a parte prática da qual tu vais ter que agir e vais ter que aplicar. O primeiro trabalho, então a primeira ação, está lá. Acompanha na TV, rádio, net ou noutro meio de comunicação a divulgação de uma publicidade. A tua escolha, ok? Tu escolhes o meio, tu escolhes a publicidade. O que é que vais fazer com isto? Vais explicar a sua intenção comunicativa e os recursos utilizados para a atingir. Estamos a recuar naquilo que são as características da publicidade. Depois disto, apresenta a sua arquitetura textual. Vais dizer como é que essa publicidade está aí organizada. Muita atenção agora. Certas vezes a publicidade não tem lá todos os dois textos, está bem? Então fica com atenção naquilo que fores ver para não errares. Após isso, tu vais extrair do conteúdo é o que está lá dentro da publicidade, os recursos linguísticos aplicados e explica as razões do uso de cada um. A gente já viu que recursos são utilizados para a produção da publicidade. Então vais lá ver quais são os que tu encontraste e vais explicar o uso desses recursos ou então as razões que se utilizou para tal publicidade. Agora vais agir com a tua própria mente, vais opinar sobre o slogan e os argumentos. Vais trabalhar aquilo que é. O que é que tu achaste do slogan? O que é que achaste dos argumentos? São convincentes? São bons? É contigo. Tece um comentário sobre a eficácia e a eficiência da mensagem. Tece é ou fazer ou apresentar, dá igual. Um comentário sobre a eficácia e a eficiência da mensagem. Agora vais trabalhar aquilo que é a mensagem e daí vais fazer um comentário. Tens a mensagem e aí vais agir. Combinado? Entendeste os exercícios? Então agora é hora de agir. Repara que tu vais assistir e dali responder todas essas perguntas. Eu não sei se já reparaste, mas a publicidade é tão publicitária, tão rápida, que vamos agora à síntese da aula. Hoje, anotaste lá no caderno aquilo que é o subgênero do texto argumentativo. Lembra-te que o texto argumentativo é aquele que tem uma ideia, tem uma tese e essa tese é apresentada com argumentos e depois algumas situações de crítica ou de soluções. Uma dessas formas de ver o género argumentativo está na publicidade. O efeito persuasivo que esse subgénero tem sobre as pessoas e puxar para o consumo. Viste que, ou então anotaste lá no caderno, o que é publicidade? Que é aquele texto ou aquela técnica da produção de texto visando a venda ou não de uma ideia ou de um produto. Vimos as suas características. Tem um Heidman, que é aquilo que é mais importante da publicidade ou do texto publicitário. Tem recursos ou então figuras de estilo em abundância. Uma dessas figuras de estilo, um dos recursos que está lá é a hipérbole, ou também frases imperativas. Tu vais utilizar o modo imperativo para dar conta de alguns elementos lá, porque é o modo que usamos para agir sobre as pessoas. Vimos também
a sua arquitetura. Ok? A arquitetura composta por um texto linguístico e um texto ícone. O texto linguístico tem na sua composição o slogan e a linguagem argumentativa, os argumentos. E o texto ou icônico, que é a imagem. Os dois têm que estar todos ali bem acompanhados, bem combinados, embora certas horas tu vais encontrar algumas publicidades sem uma dessas partes, mas se fores fazer e se queres fazer um texto publicitário correto, se queres mesmo vender a tua ideia ou agir sobre as pessoas para aproximarem-se de alguma atividade social que estás a fazer, como neste caso, todas as pessoas agindo sobre as outras pessoas para usarem a máscara ou fazer a higienização. Ok? Ok? Então aqui temos aquilo que é o conteúdo publicitário. Texto publicitário ou subgênero do texto argumentativo. O foco da aula de hoje qual é? Pois é, então o sumário é o texto publicitário. Ou então, pode dizer, estudo da publicidade. Se assim for escrito lá no caderno, se tiveres isso escrito no caderno, acompanha esta aula com atenção, ok? Chegamos ao fim de mais uma aula da língua portuguesa para os estudantes do nono ano. Os exercícios que ficaram para fazer, tu podes trabalhar tranquilamente em casa, mas não te esqueças de levar isto para a sala de aula. Se não conseguires sozinho, está lá a professora ou a professora para te ajudar, tá certo? Até a próxima aula. Tchau!